Irmãos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Nós vamos iniciar a nossa aula nessa noite e vamos ler o capítulo 4 do livro de Apocalipse. Não é um capítulo muito grande, de apenas 11 versículos, e nesse domingo e no próximo domingo estaremos estudando esses dois capítulos, capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse. Aqui no capítulo 4 nós encontramos a visão do trono de Deus. E vamos observar que essa expressão trono aparece muitas vezes aqui no capítulo 4, também no capítulo 5. Mas no capítulo 5 a visão já é sobre o Cordeiro de Deus. Vamos ler o capítulo 4. Diz assim: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como queimar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém. Que Deus abençoe a sua gloriosa e bendita palavra no nosso coração. Amém, meus queridos irmãos? O capítulo 4, então, inicia, podemos dizer, essa segunda visão do livro de Apocalipse. A primeira visão, João está na ilha de Pátimo, certo? E quando ele tem aquela visão de Jesus, o glorificado, e recebe a direção do Senhor Jesus para escrever aquelas 7 cartas às 7 igrejas que estavam na região da Ásia, o que nós estudamos aqui no domingo passado, e nós observamos que aquelas 7 igrejas representam as igrejas não só do primeiro século, mas de todos os séculos. E podemos dizer que em todas as eras nós encontraremos igrejas que se identificam mais com cada uma daquelas 7 igrejas da Ásia Menor. As promessas é para todos os cristãos, porque quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As recomendações também são para todos os servos do Senhor. Os elogios devem ser para aqueles que também estão praticando aqueles ensinamentos ali naquelas cartas. Então, a primeira visão, Jesus está lá na ilha de Pátimo.
essa segunda visão, aqui o texto começa dizendo que ele vê uma porta aberta no céu. E a primeira voz, aquela primeira voz que fala com ele, no capítulo 1, agora aquela voz fala com voz forte como de trombeta, dizendo para João: sobe para aqui. Ele acha-se em espírito, diz o texto sagrado, no céu. Então, Apocalipse capítulo 4, do versículo 1 até o final do capítulo, do capítulo 5 até o final também, então abre a sessão para acontecimentos que nós vamos ver a partir do capítulo 6, a questão dos selos, a questão das trombetas e a questão das taças. Então, depois do capítulo 5, então abre essa sessão aqui para a questão dos selos, das trombetas e das taças. Ao longo do capítulo 4 e 5, Deus e o Cordeiro são adorados. Interessante observar isso aqui. Enquanto no capítulo 13 de Apocalipse, principalmente em versículo 4, mas também versículo 8, 12, a besta é adorada pelos seus seguidores. Aqui no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, então Deus é adorado por ser o Criador de todas as coisas, e Jesus Cristo é adorado porque Ele é o Redentor, aquele que vai redimir todas as coisas. Uma coisa que chama atenção aqui é a questão do trono. O trono de Deus. Vocês que acompanharam a leitura, observe quantas vezes aparece esta palavra, trono, trono. Olha o versículo de número 2, no final disse: e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Depois no versículo 3, já mais no final, e ao redor do trono há um arco-íris. No capítulo 4, no início, diz: ao redor do trono há também 24 tronos. Observe quantas vezes a palavra trono. No versículo 5 diz: do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono. Depois no versículo de número 6 diz: adiante do trono um como que mar de vidro. E a volta, mas no final do versículo 6, e a volta do trono 4 seres viventes. Depois no versículo de número 9 diz assim: se encontra sentado no trono. Depois no versículo 10, no meio do versículo, diz que se encontra sentado no trono. E no final do versículo de número 10 diz: as coroas diante do trono. Observe quantas vezes, me parece que 12 ou 13 vezes aparece a palavra, eu grifei aqui, todas as vezes que aparece essa palavra trono aqui no capítulo 4. No capítulo 5 vai aparecer muitas vezes também essa expressão trono. E ela tem um sentido muito interessante no livro de Apocalipse, esse contraposto aqui entre o trono do Deus Todo-Poderoso e entre o trono da besta, que está tão claro no capítulo 13 de Apocalipse. Lá no capítulo 13, então, os seguidores da besta se prostram e adoram a besta. Aqui no capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse, os servos de Deus, os seres angelicais, então os 24 anciãos e esses 4 seres viventes, no capítulo 5, juntamente com todo o povo de Deus, está adorando aquele que se acha assentado no trono. Então essa expressão trono aqui aparece muitas vezes e é um contraposto entre esse trono do dragão. Vamos só para vocês verem um pouquinho lá, Apocalipse capítulo 13, versículo 12, aqui essa expressão, Apocalipse capítulo 13, verso 2, diz: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Meus queridos, Satanás é um grande imitador de Deus. Ele queria ser igual a Deus. Então, meus queridos, no capítulo 5, então, quem recebe a adoração é o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. No capítulo 3, o dragão, que é a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás,
o sedutor do mundo inteiro. Então ele está dando seu poder a esse indivíduo que é chamado de primeira besta, que quase que não há dúvida sobre isso, que é o anticristo, um ser que aparecerá no final dos tempos, que representa também já no primeiro século a própria adoração do imperador romano, nesse contexto aqui do capítulo do livro de Apocalipse, provavelmente Domiciano. Então ele é um grande imitador. Olha que coisa interessante. Deus é um em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Deus deu a Jesus todo o seu poder. Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quando Jesus vai subir para o céu, ele diz: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar outro Consolador, esse que vai vos guiar a toda a verdade, que vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho falado. Vocês vão receber do poder dele, do Espírito Santo, para ser minhas testemunhas. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha a ação de Satanás. Dragão, que é o diabo, a antiga serpente, ele dá o seu poder à primeira besta, que é esse líder que quer levar todas as pessoas, toda a humanidade à adoração. Mas aparece também no livro de Apocalipse uma segunda besta. Qual é a função da segunda besta em Apocalipse? A função da segunda besta é levar as pessoas a cultuar a primeira besta que tinha sido ferido por uma ferida mortal e que se revive segundo o texto sagrado. Olha, então é muito parecido essa ação do mal imitando o bem. O Deus Todo-Poderoso, no capítulo 4, aquele que está sentado no trono, não aparece aqui só visão, não aparece uma forma física, porque Deus é espírito, conforme diz a palavra de Deus em tantos textos, é descrito aqui através dessas figuras para mostrar a glória do Senhor, e vamos estar estudando isso aqui. No capítulo 5, quem recebe a adoração é o Cordeiro de Deus, e ele é digno de toda a adoração, porque com o sangue dele, ele comprou para Deus pessoas que procedem de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. E quando Jesus sobe aos céus, a função gloriosa do Espírito Santo é levar as pessoas a glorificar a Jesus, é capacitar os cristãos para testemunhar de Cristo Jesus, é levar as pessoas a entender a obra maravilhosa de Jesus, porque o Espírito convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, conforme disse João capítulo 16, versículo de número 8. Então Satanás é um grande imitador. Aquilo que ele queria, conforme diz o texto, ser semelhante ao Altíssimo, ele age desta forma. Só tem que ele não é o Deus Todo-Poderoso. Por exemplo, Deus então envia o seu Filho através do milagre, a encarnação da palavra de Deus, do verbo de Deus. O verbo, conforme diz o Evangelho de João, se fez carne. Acontece o milagre. Uma moça se acha grávida por obra e graça do Espírito Santo. Quando Maria diz: como eu vou dar à luz, se eu sou uma moça virgem? Homem nunca me conheceu. O anjo disse: a sombra do Altíssimo vai te envolver e você vai achar-se grávida por obra e graça do Espírito Santo, a encarnação. Satanás não tem esse poder de gerar a vida. Então ele vai pegar um homem nascido de um relacionamento de um homem e de uma mulher, sem dúvida nenhuma, e o dragão dará todo o seu poder a esse cidadão, esse indivíduo chamado de primeira besta, ou se não de anticristo, no livro principalmente na carta de João, de 1 João. Muitos anticristos têm saído pelo mundo afora. O espírito do anticristo atua já no mundo, como atuou em vários imperadores, mas aparecerá no final dos tempos um homem revestido com todo o poder de Satanás, que se levantará contra tudo que se chama Deus, objeto ao Deus verdadeiro. Está muito claro na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele fala de maneira muito clara sobre esse indivíduo. Então Satanás é o grande imitador de Deus. E é interessante que no final de Apocalipse, quando acontecerá a parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus, tanto a besta, a primeira besta, como a segunda besta serão lançados no lago de fogo. E Satanás será acorrentado, preso, até se completar os 1000 anos. Depois ele também será lançado no Guiena, no lago de fogo, diz o texto sagrado, toda essa trindade satânica. Então, queridos irmãos, e depois vem esse julgamento de todas
as nações. Mas é impressionante a gente observar isso no livro de Apocalipse. E o grande propósito, me parece, desse capítulo, principalmente o capítulo 4, é mostrar, porque o trono, nós lemos uma das cartas aqui da igreja, havia numa cidade ali da Ásia Menor um trono de Satanás, certo? Um templo dedicado ao imperador, cultuando o próprio imperador. Interessante observar essas coisas aqui. Então, o tema unificador desses dois capítulos, sem dúvida nenhuma, o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse, é a questão do trono de Deus, que, como eu disse, repete mais de 10 vezes, mais 13 vezes só no capítulo 4, que só tem 11 versículos, porque a expressão trono aparece num versículo, aqui aparece 3 vezes essa expressão. Então, no capítulo 4, meus queridos irmãos, nós podemos perceber a soberania e a majestade de Deus, são centrais aqui, e a adoração predomina aqui, tanto no capítulo 4 como no capítulo 5. No capítulo 5, o Cordeiro torna-se o foco mais importante aqui, as atenções, e fica então ele em pé e no centro aqui do trono, conforme diz o capítulo 5, verso 6, então vim no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. No capítulo 4, o centro é o Deus Criador. No capítulo 5, o centro é o Cordeiro de Deus. Ele está no meio entre aqui do trono de Deus aqui. Então, muito bem, vamos então começar o estudo aqui do capítulo 4 de Apocalipse. Deus em seu trono aqui é o que nós vamos observar. Primeiro, essa expressão. A expressão aqui, como começa o capítulo 4. Depois dessas coisas. Depois das quais coisas, as referidas no capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, que é João enviando pelo anjo do Senhor, através do Senhor, as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Então, depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz, aquela que havia falado com ele, que eu vi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer. Depois destas coisas. Essa expressão, depois dessas coisas, tem levado muitos estudiosos do livro do Apocalipse pegar o livro como uma cronologia, como se capítulo 1, essa visão de Jesus glorificado, capítulo 2 e 3, então, segundo esse estudioso, revelando a história de toda a igreja de Deus aqui na face da terra, e depois eles acreditam, conduzem essa expressão, João, dizendo: sobe para aqui, na interpretação principalmente dos chamados dispensacionalistas, isso representando o próprio arrebatamento da igreja. Daí eles têm uma compreensão cronológica do livro de Apocalipse, que do capítulo 4 a seguir de Apocalipse, tudo isso aconteceria começando com o arrebatamento da igreja. É uma posição que tem gente boa defendendo essas coisas, mas ela é bastante complicada na interpretação. Principalmente o grande espinho na garganta desses intérpretes é o capítulo 12 de Apocalipse. Porque o capítulo 12 de Apocalipse fala da própria nascimento de Jesus. Quando João diz que viu-se uma mulher grávida, com grandes dores de parto, para dar à luz um filho. O dragão está diante desta mulher para devorar o filho, quando o filho viesse a nascer. E nasceu o filho, aquele que há de reger todas as nações com cetro, com vara de ferro. E depois o filho é arrebatado aos céus. Não tem jeito de interpretar isso aí, esta mulher representando o povo de Deus da antiga aliança, o próprio Israel, e quem sabe mesmo a própria Maria, que dá a luz ao filho de Deus, e o filho que nasceu, ninguém vai duvidar que o filho que nasceu, aquele que há de reger todas as nações com vara, com cetro de ferro. Quem que é esse filho que há de reger todas as nações? Não há discussão sobre isso. O filho, sem dúvida nenhuma, é Jesus Cristo. Nós sabemos da fúria de Satanás,
Lembra? Quando Jesus nasceu, os magos foram para adorar Jesus, e Herodes disse, vocês me digam, veja o menino e venha falar comigo. E os magos, orientados pelo Senhor em sonho, voltam por outro caminho. E o Herodes fica furioso, porque o que ele queria era matar Jesus. E quando ele vem enganado, o que ele faz? Ele mandou matar todas as crianças. Olha que rei perverso. Todas as crianças de 2 anos para baixo, Herodes mandou matar. Só não matou Jesus, porque José, num sonho, Deus manda ele para o Egito, juntamente com Maria. E José fica no Egito. Jesus foi criado no Egito, até morrer aquele faraó, ou aquele rei Herodes. Quando morre o rei Herodes, então Deus manda José voltar para sua terra, e ele volta. Mas ele não volta para sua cidade. A cidade dele é a cidade de Belém, lá na Judeia. Ele vai para a Galileia, e Jesus então cresce ali na região da Galileia, na cidade de Nazaré, por isso ele é chamado o Nazareno. Toda a ação de Deus. Então o intento de Satanás de devorar o filho, e a gente vê isso muito claro no Velho Testamento, Deus levantando vários homens malignos para tentar destruir com os judeus, para que não nascesse o menino. Lembra lá no Egito o que Herodes mandou fazer? Quando as mulheres hebreias dessem à luz aos seus filhos, era para matar todos os meninos do sexo masculino ali. Moisés só foi livre por um milagre de Deus, ocultado pela sua mãe e seu pai durante 3 meses, não podendo mais ocultar o menino, lança o menino lá no rio Nilo. Nós conhecemos a história, e pela providência de Deus, a própria filha do faraó cria então. Deus é um Deus que às vezes ironia o próprio mal, o próprio inimigo. Mas há outros momentos, por exemplo, lembra na época de Esther, como um homem chamado Amã, injetado pelo ódio pelos judeus, ele recebe uma ordem do rei para matar todos os judeus. Um camarada lá no 2º, 3º século, depois da morte de Alexandre também, que torna-se uma figura do anticristo, como ele queria destruir os judeus, essa loucura para destruir judeus. Isso acontece recente, né? Estamos no século XXI, mas no século XIX, o nazismo queria também dizimar e acabar com os judeus, porque há um ódio de Satanás contra esse povo. Porque segundo alguns estudiosos da Bíblia, meus queridos, uma grande evidência desse Deus pessoal que nós cremos, um Deus que age, um Deus do teísmo, um Deus que atua no mundo, é a nação de Israel, o povo de Deus. A chamada Guerra dos 6 Dias, quando aqueles povos árabes lá queriam destruir os judeus, e por milagre de Deus, meus queridos irmãos, em vez de destruir os judeus, vence aquela Guerra dos 6 Dias e apropria daquela terra ali, que está uma briga danada até hoje, da Palestina, que os judeus tinham conquistado naquela guerra todo aquele território, aquele local ali, queridos irmãos, a própria cidade de Jerusalém, que estava na mão dos palestinos ali, então foi conquistado também nesse período. Então Deus age, mas há uma fúria de Satanás contra o povo de Deus, contra a mulher. Depois que a mulher dá luz, então o dragão vai perseguir a mulher, diz o texto sagrado. Nós sabemos a luta que os judeus passaram depois da morte de Jesus, rejeitaram Jesus. No ano 70, um general romano de nome Tito invade Jerusalém, destruiu totalmente a cidade de Jerusalém, e os judeus começaram a se dispersar pelos 4 cantos da terra, por todas as nações. Voltava, às vezes, um pouquinho para a sua terra, mas eles ficaram sem pátria desde o ano 70 da era cristã até o ano de 1948, quando acontece, depois da Segunda Guerra Mundial, e com a morte, segundo historiadores, de mais ou menos 6 milhões de judeus. O mundo se sensibiliza com aquilo para criar o novo Estado de Israel. E é interessante que nessa história lá, havia um secretário da ONU lá, Dr. Oswaldo Aranha. Então ele tinha o voto Minerva, então estava empatado lá. E quem desempatou para criar o Estado de Israel foi um brasileiro, Dr. Oswaldo Aranha. Os judeus têm um respeito profundo. Lá o Vigílio já foi muito em Israel, tem um jardim lá com o nome de personagens importantes, e um dos homens lá é o Dr. Oswaldo Aranha, que dá esse voto Minerva lá para criar o novo Estado de Israel. Quanta pressão na época da União Soviética, grande pressão. O Irã tem um ódio tremendo contra o Estado de Israel.
Israel, e muita gente, mas ninguém é capaz de destruir esse povo, meus queridos irmãos. E se você pegar os 200 homens mais sabidos, vamos dizer assim, mais capazes do mundo, em termos de cientista, desses 200 homens, eu vou dizer para você que talvez uns 70%, 80%, se você ver a história deles, são judeus. Eu estou dizendo 80% para não exagerar, certo? Como? E se falar também em grana, em dinheiro, você quer saber onde estão as grandes fortunas do mundo aí, está na mão dos judeus. É uma coisa impressionante, povo impressionante desse pequeno povo. Mas estou dizendo isso aqui, é o esforço de Satanás, o ódio que tem, porque, meus queridos irmãos, o próprio Jesus diz que a salvação vem de quem? Dos judeus. Jesus nasce da onde? Nasce dos judeus e da tribo de Judá, não é verdade, meus queridos irmãos? Instrumento, e Deus tem compromisso com esse povo, tem uma aliança com esse povo. Alguém esses dias disse uma bobagem muito grande, gente muito presunçosa. A pessoa dizendo que o apóstolo Paulo não devia ter escrito Romanos capítulo 9, 12, capítulo 9, 10 e 11. Por que Paulo foi escrever isso aqui? Não tem sentido isso aqui. Mas é muita burrice, é muita ignorância, porque são 3 capítulos muito explicativos, queridos irmãos, sobre o propósito de Deus para com o mundo, inclusive para com os judeus. O último desígnio, vai dizer de Paulo, é usar de misericórdia para com todas as raças. Então houve endurecimento dos judeus para que a salvação viesse para os gentios. Ao se completar, ao dar a plenitude desses gentios, Deus voltará a tratar com o seu povo, e todo Israel, daí diz o texto sagrado, será salvo. É muito claro, nós falamos sobre isso aqui no estudo de Romanos. Então, queridos irmãos, embora seja bonito, o capítulo 4 de Apocalipse a seguir, sem dúvida nenhuma, vai falar de muitos acontecimentos, provavelmente do fim dos tempos, mas não se limita àquilo que acontecerá depois da segunda vinda de Cristo Jesus. Essa interpretação, na minha maneira de ver, ela está equivocada. Os próprios juízos de Deus que nós vemos aqui, muitos Apocalipse, têm o propósito de levar o mundo ao arrependimento. Então, os céus abertos continua como uma mensagem, sem dúvida nenhuma. Essa expressão céu aberto, ela é uma mensagem de esperança para o povo de Deus, para os dulos de Deus, para os servos de Deus e para aqueles que se acham em tribulações. E é outra expressão que nós vamos ver muitas vezes em Apocalipse, a expressão do céu aberto. Por exemplo, no capítulo 8, observa, vou dar uma passadinha por lá, capítulo 8, versículo 1 diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora, uma expectativa para alguma coisa muito importante que vai acontecer aqui. Silêncio no céu, tem muito barulho, meus queridos irmãos, porque o céu é cheio de, os 4 anciãos proclamam dia e noite sem cessar: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Na própria visão que Isaías tem lá no capítulo 6, quando ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os serafins com 2 asas voando, com 2 cobrindo os pés, com 2 cobrindo o rosto, com 2 cobrindo os pés e com 2 voando e proclamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Interessante essa expressão. Então há muito louvor, há muita adoração nos céus, mas aqui, meus queridos irmãos, quando vai abrir o 7º selo, há silêncio no céu, cerca de meia hora. É a expectativa do que vai acontecer aqui, a expressão céu aparece aqui. No capítulo 11, versículo 19, olha quantas vezes a expressão céu. Capítulo 11, versículo 19, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança. Mais uma vez a expressão céu. No capítulo 12, versículo 10, mais uma vez vamos ver aqui, final do versículo 10 diz: então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação e o poder. No capítulo 15, versículo 5, mais uma vez essa expressão: depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu
o santuário do tabernáculo do testemunho. Depois no capítulo 19, versículo de número 11, mais uma vez essa expressão: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, diz o texto sagrado. Então, queridos irmãos, os céus abertos, então isso trazia uma mensagem de esperança para os servos do Senhor, para os cristãos que viviam aqui na terra em momento de grande pressão e opressão pelo Império Romano, pelo imperador, pelos opositores. Mas a nossa pátria, onde ela está, irmãos? Conforme diz Filipenses, a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso glorioso Salvador, aquele que quando voltar vai transformar esse corpo de humilhação a um corpo semelhante o da sua glória, pela eficácia do poder que ele tem de subordinar a si mesmo todas as coisas. Paulo vai dizer em Colossenses: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então nós manifestaremos com Ele em glória. Então essa questão do céu, tão citado no livro de Apocalipse, o céu aberto, ver o céu aberto, isso ela enchia aquela igreja sofredora de esperança. Hoje nós vivemos aqui na terra e muito centrado na terra, e a nossa preocupação, às vezes, como disse Paulo, é apenas com as coisas terrenas. E isso sufoca a semente gloriosa do Evangelho e impede de produzir fruto na nossa vida, conforme diz a parábola do semeador. Então essa expressão repetida tantas vezes no livro de Apocalipse sobre céu, céu aberto, o trono de Deus no céu, Jesus vindo dos céus, o que se acontece no céu, os anjos proclamando a vitória, isso sem dúvida enchia. A palavra céu no grego, a palavra Uranus é a palavra. Essa palavra repete dezenas de vezes aqui no livro de Apocalipse e enche o coração do povo de Deus de esperança. A nossa pátria está nos céus. Aonde é o céu? Geograficamente, tentar explicar o céu, o local, isso é uma coisa impossível, né? A Nova Jerusalém desce do céu como uma noiva ataviada. Não importa, mas é onde vai imperar a justiça, onde Deus vai reinar, onde não haverá mais morte, onde não haverá pranto, onde não haverá luto, onde não haverá ladrão, onde não haverá idólatra, onde não haverá mentiroso, onde não haverá corrupto nem corruptores. Essas coisas desaparecerão do novo céu. Aleluias, e da nova terra. Isso enche o nosso coração de esperança. Por isso Jesus ensinou até orar: Pai nosso que está onde? Nos céus. Venha a nós o quê? O teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Infelizmente a vontade de Deus não é feita na terra, meus irmãos. A terra, o mundo jaz no maligno. O Deus deste século é Satanás, aquele que cegou o entendimento do incrédulo. Na terra, infelizmente, há muita corrupção, há muita injustiça, há muita desigualdade social, há muita miséria, enquanto há muita esbanjação por outros lados, queridos irmãos. A vontade de Deus ainda não é feita na terra, mas vai chegar um dia que, como a vontade de Deus é feita no céu, ela será na terra. Esse é o nosso sonho, o sonho do novo céus e da nova terra. Isso que disse o livro de Mateus: bem-aventurados, felizes aqueles que têm fome, aqueles que têm sede de justiça, um dia eles serão fartos. E quem tem sede e fome de justiça, luta pela justiça. Eu não sei, eu oro sempre, e eu gosto de orar pelo nosso querido lá, juiz lá da Lava Jato, porque eu acho que aquele homem tem sido uma bênção para essa nação, certo? Primeiro botando gente poderosa,
tremendo nas bases, grandes empresários, grandes políticos mesmo. Quando se ouve o nome do Sérgio Moro, as pessoas tremem, ninguém quer estar, prefere estar diante do Supremo Tribunal Federal aqui do que estar diante desse juiz. Eu acredito que esse homem não é só ele, tem tantos outros também, aquele lá do Rio de Janeiro, tem tantos promotores, procurado, tem muita gente boa agindo nessa nação, com esse senso de justiça. E eu creio que isso está sendo uma bênção para o Brasil. Isso aí está enchendo o meu coração de otimismo, de esperança que o Brasil vai mudar. Talvez eu morro antes, mas eu tenho filho, eu tenho neto, vai ter bisneto, tataraneto, então eles vão ver muita coisa boa. Mudança aí, fome, sede de justiça. E quem tem fome, sede de justiça, ele não fica, meus queridos irmãos, indiferente. Ele luta por isso. Certo? Não é venha a nós o teu reino, a ideia é essa, que o teu reino de amanhã, que o teu reino escatológico comece já a manifestar hoje, na minha vida e através da minha vida. Isso é muito interessante nessa oração do Pai Nosso. E quase todos os bons estudiosos, e o melhor deles é um alemão chamado Joaquim Jeremias, e já falecido, ele diz a expressão, ele tem um comentário do Pai Nosso, que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, esse comentário de Joaquim Jeremias, do nome parece brasileiro, mas ele é um baita alemão, Joaquim Jeremias, e ele disse essa expressão, venha a nós o teu reino, a ideia é que o teu reino escatológico, o teu reino de amanhã do futuro, com a parousia, com a vinda de Jesus, se torne realidade através da ação do povo de Deus. Que a vontade de Deus que é feita no céu se torne realidade hoje na igreja. Então tem coisa que me alegra, mas tem muita coisa que me entristece. E uma das coisas que mais me entristece são os chamados parlamentares evangélicos. Esse pessoal tem sido uma desgraça para a nação. Começando aqui a Câmara Distrital aqui. Tem um tanto de evangélico, mas o mau testemunho que esses deputados evangélicos dão, meus queridos. Eles me ligam sempre, pastor, vem aqui visitar meu gabinete. Eu nunca fui, porque tem até nojo, meus queridos irmãos. E o grupo lá evangélico na Câmara Federal também é uma desgraça, é uma vergonha. Deve escapar alguns, eu não sei, mas tem sido uma vergonha. Sempre para apoiar coisas absurdas e nunca se une em prol de uma lei que venha beneficiar realmente a nação, trazer justiça, tem sido uma vergonha. Mas quando o povo não clama, as pedras clamam, Deus levanta outros, que coisa preciosa. Eu tenho um estudo sobre o reino de Deus, que eu dei no seminário aqui, e às vezes nós pensamos na igreja. A igreja, ela deve ser a agência principal do reino de Deus na face. Mas o reino de Deus é maior do que a igreja. Em qualquer lugar onde há justiça, onde há luta contra a fome, contra a ignorância, contra a miséria, contra a corrupção, contra os corruptores, tudo aquilo, ali tem uma marca do reino de Deus. Eu acredito que um grande sinal do reino de Deus hoje no Brasil está em Curitiba. Está em Curitiba, certo? Uma grande agência do reino, não da igreja, do reino, porque o reino é maior do que a igreja. E essa ideia do trono aqui, é a ideia que não se limita só à igreja. O trono dá essa ideia do basilia tuteu. Basilia no grego, vasilia, é essa expressão reino. O Luiz que é casado com uma grega, como é que pronuncia o grego moderno a expressão? Vasilia, a letra chamada beta, hoje é chamada de letra vilta, então ela dá só não de B, mas de V. Vasilia, tuteu é a expressão reino de Deus, é uma expressão preciosa para estudar em toda a Bíblia Sagrada, mas principalmente nos evangelhos e nas epístolas. Então, céu, aleluia, traz esperança para o povo de Deus, amém? A nossa pátria está nos céus, glórias ao Senhor. E aqui nós vemos no versículo 2 e 3, então, Deus no seu trono. Olha a expressão aqui, imediatamente eu me achei em espírito. João se acha em espírito nos céus. Provavelmente é um tipo de um arrebatamento espiritual.
Não sei se ele está no corpo fisicamente, mas ele se acha em espírito no céu. E eis armado no céu um trono, um trono. Essa é a ideia do trono, e no trono alguém sentado. Meus queridos irmãos, isso aqui é de uma preciosidade tão grande. Quem tem o controle aqui nesse mundo não é Domiciano, o imperador romano, não é o Império Romano, meus queridos irmãos, não é a besta de Apocalipse capítulo 3. Quem está acima de tudo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que está sentado no trono. Essa é a ideia do trono aqui. E o verso 3 diz: e esse que se acha assentado é semelhante. Bom, interessante, não vai descrever como um aspecto físico, porque Deus é espírito. Ele é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto da esmeralda aqui. Então essa expressão aqui, o termo trono, conforme eu disse, ocorre 13 vezes só nesse pequeno capítulo 4 de Apocalipse. E como eu disse, isso vai contrastar com o trono, ao trono de César. Há dois tronos: há o trono do Todo-Poderoso e há na terra o trono de César. E quem sabe, muitos estavam pensando que o trono de César seria vitorioso sobre a igreja e dizimou muitos cristãos, mas o trono de César já caiu há muito tempo, meus queridos irmãos. E o trono de Deus, aquele que se acha sentado no trono, continua tendo o domínio de todas as coisas. O trono, sem dúvida nenhuma, então, ele é o símbolo da majestade, da soberania de um rei. Por exemplo, no livro de Apocalipse, sobre aquela cidade, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Na Pérgamo que estava o trono de Satanás, um culto ao imperador. Essa ideia do trono é daquele que reina. Então o trono significa tanto o governo, mas dá a ideia também de julgamento, aquele que está sentado no trono. Apocalipse capítulo 20, todos aqueles vão se prostrar diante daquele que está no trono para julgar todas as nações. Como Deus é descrito? É interessante aqui, ele é descrito primeiro como uma pedra de jaspe. Essa pedra de jaspe, então, fala sem dúvida nenhuma dessa majestade, dessa santidade, da glória do Senhor nosso Deus. A ideia do sardônio aqui é o juízo de Deus. Por que eu estou usando? Eu não tenho tempo aqui, mas tem muito esclarecimento sobre isso no livro de Êxodo, principalmente sobre essas pedras daqueles que estão exercendo juízo e julgamento. Então o jaspe aqui, na visão do livro de Êxodo, ele representa a majestade, representa a santidade. O jaspe na veste do sacerdote lá, o sardônio, o juízo, aquele que exerce o juízo. A esmeralda é um símbolo da graça de Deus, um símbolo da misericórdia de Deus. É interessante a gente ver tudo isso em Deus aqui, a majestade de Deus, o juízo de Deus, meus queridos irmãos, a santidade de Deus, e no meio de tudo isso a graça e a misericórdia desse Deus Todo-Poderoso. Então esses símbolos, eles são preciosos aqui. Deus é representado não no aspecto físico, porque você não pode representar Deus em coisa semelhante do que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Então quando usa essas pedras aqui, preciosas essas coisas, e essas pedras estão também lá nos muros da cidade de Jerusalém, conforme diz o texto sagrado, isso está representando majestade, santidade, o poder que Deus tem de julgar, a sua graça, a sua misericórdia maravilhosa. É algo precioso. No versículo de número 4, então, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 presbíteros, ou anciãos. A palavra presbítero é a palavra ancião, aqui é muito melhor traduzir por ancião, sem dúvida nenhuma, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Os 24 anciãos, meus queridos os irmãos, há muita especulação sobre quem são esses 24 anciãos. Algumas pessoas dizem, bom, esses 24 anciãos representam todo o povo de Deus. A nação de Israel era constituída de 12 tribos. E a igreja está edificada sob o fundamento dos 12 apóstolos de Cristo Jesus. Então alguns veem nessa figura todo o povo de Deus representado, o povo da antiga aliança,
nas 12 tribos, e o povo da nova aliança através dos 12 apóstolos de Cristo Jesus. Mas fica claro por outros textos do Apocalipse, e daí a primeira regra de interpretação do Apocalipse é você ver o que o texto vai dizer em outros textos, por exemplo. Nunca esses 24 anciãos está representando aqui, pode ser que tenha até uma representação, mas que é a igreja de Deus. São seres angelicais, são anjos, sem dúvida nenhuma, meus queridos irmãos. Então, esses 24 anciãos são uma classe de seres celestiais, de uma posição, sem dúvida nenhuma, de governança. Eles têm tronos também lá, 24 tronos, que rodeia o trono de Isabel e lidera aqui tanto o louvor celestial, mostrando assim, vamos dizer, uma função sacerdotal, de ministro. E o capítulo 4 de Apocalipse e 5 são os dois maiores instrutores na questão litúrgica da igreja, do culto a Deus, da adoração a Deus. Não há nem outro lugar da Bíblia, o Salmo tem muita expressão aqui nos ajuda, mas segundo qualquer estudioso da Bíblia, nada vai ensinar tanto sobre a liturgia do culto a Deus do que Apocalipse capítulo 4 e 5. E daí, meus queridos irmãos, eu tenho que explicar para vocês. Por que vocês nunca viram aqui um candidato a deputado, a senador ou a presidente subir no púlpito da igreja aqui? Porque o culto a Deus, o momento que nós estamos cultuando, a única pessoa que deve ser adorada é aquele que está sentado no trono, e o Cordeiro de Deus. O culto não é lugar de fazer projeção de seres humanos, de política, qualquer outra coisa. O culto é dirigido a Deus, certo? E deve ter pelo menos 4, 5 elementos num culto. Isso os chamados reformados já trabalharam muito. No culto deve ter o quê? Deve ter palavra de Deus, leitura da Bíblia. No culto deve ter louvor, adoração a Deus. No culto deve ter proclamação da mensagem gloriosa do Evangelho de Cristo Jesus. No culto pode haver adoração através de oferta dedicada ao Senhor. Fora disso, meus queridos irmãos, é perigoso, Usar o culto, capítulo 4, 5, toda a atenção é voltado para aquele que está sentado no trono, no capítulo 4, e no capítulo 5, para aquele que está no meio do trono, ao Cordeiro de Deus. No capítulo 4, a adoração é dirigida a Deus como o Criador de todas as coisas. No capítulo 5, a adoração é dirigida ao Cordeiro de Deus como o Redentor de todas as coisas. Então o culto não é para entretenimento. Daí eu estava dizendo, por exemplo, as pessoas que vêm dirigir o louvor aqui, homens, mulheres, devem vir com uma roupa decente, mas que nunca chama atenção para ele. Você viu uma moça, seja feia ou bonita lá, mostrando os seios, a roupa muito apertada, em vez de chamar atenção para Deus, chama atenção para ela. Isso é complicado. Está vendo como os jornalistas, eu gosto de observar jornalistas desses canais, como elas se vestem bem, porque a atenção não é para jornalista, é para a mensagem que ela está comunicando. Então, elas vestem de maneira decente. Observa, toda jornalista veste de maneira decente, não mostrando o seu corpo, porque a função dela é transmitir a mensagem. A atenção deve ser voltada para a mensagem, e não para aquela que está transmitindo a mensagem. O culto a Deus, tudo aqui, a atenção voltada para Deus, e não para aquele que está sendo, certo? O pregador tem que dizer como João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Tudo, adoração, nada de bajulação a homem, a pessoas, a outra coisa, como isto é. E o livro de Apocalipse, então, é um livro didático, meus queridos irmãos. Não tem nada sobre a liturgia do culto mais clara do que neste livro. Nós vamos ver isso aqui, principalmente no capítulo 5 aqui. Esses 24 anciãos, então, sem dúvida nenhuma, eles são seres celestiais de uma posição, sem dúvida nenhuma, muito importante, porque estão sentados no trono, rodeia o trono de Deus, dirige, comanda a questão do louvor celestial aqui, mostrando também essa função litúrgica, meus queridos irmãos. Os fenômenos celestiais que se originam do trono aqui, no versículo 5 e 6, olha que coisa preciosa, versículo 5, do trono sai o quê? Relâmpagos, vozes e trovões,
E diante do trono ardem também 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como queimar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, na volta do trono, 4 seres viventes aqui. Os relâmpagos, meus queridos irmãos, como as tochas, são símbolos da majestade, símbolo da divindade de Deus aqui, como também do juízo de Deus. Relâmpagos, essa ideia de juízo, é o meio pelo qual Deus, vamos dizer assim, supervisiona e julgará toda a sua criação. É um símbolo desse poder maravilhoso. Olha a expressão: do trono saem relâmpagos, do trono saem vozes como de trovões, de grande autoridade, e diante do trono também ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus, aquele que compenetra e que conhece todas as coisas. É importante essa simbologia. Aqui o mar de vidro, meus queridos irmãos, simboliza, sem dúvida nenhuma, a questão da santidade, transcendência do nosso Deus maravilhoso e a sua, sem dúvida nenhuma, admirável soberania, que é a fonte da adoração. Mar é um símbolo de grandeza na Bíblia Sagrada, de poder. Apocalipse 21 diz: e o mar já não existe. Mar com as suas águas, né? O nosso planeta Terra, alguém diz que devia chamar o planeta água, porque tem tanta água nesse mundo. E a água, os grandes mares, os grandes oceanos, fazem diferença, separação, vamos dizer assim, dos continentes, das nações. Mas, meus queridos irmãos, aqui nós vemos um mar como de vidro, esse poder da glória do Senhor nosso Deus. E um dia essas grandes separações, o mar já não existe, é que não vai existir mais água, não. Essa ideia, essas grandes barreiras de separação que existe hoje entre as nações, um dia isso desaparecerá do planeta Terra. Que coisa gloriosa. Então, toda essa simbologia, sem dúvida nenhuma, ela é muito rica. Mas agora vai dizer também, a partir do versículo de número 6 aqui: há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios, olha, de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente, ele é semelhante a leão. O segundo é semelhante a novilho, um touro. O terceiro tem um rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor por dentro, não tem descanso nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Essa é outra figura interessante, esses 4 seres viventes aqui. E indica, meus queridos irmãos, com esses olhos por dentro, por fora, essa vigilância incessante que existe de todas as coisas. As asas representam, como no livro de Ezequiel, representa a rapidez que virá, o juízo de Deus. Agora, esses 4 animais representados aqui, é muita especulação sobre isso. O grande tradutor da Bíblia Sagrada, o primeiro tradutor de toda a Bíblia Sagrada, no quinto século, chamado Jerônimo, que traduziu a Bíblia do hebraico, do aramaico e também do grego para o latim. Um grande estudioso da Escritura Sagrada, um homem de uma erudição preciosa, é um dos chamados doutores da igreja. A Igreja Católica chama Jerônimo de doutor. Quando a Igreja Católica dá um título de doutor para a pessoa, porque o cara é muito bom. Tomás de Aquino é um dos doutores da igreja. Não tem muitos, não. Eu não sei se o número vai chegar a uns 20 doutores. O próprio Agostinho não recebeu o título de doutor da igreja. Ele era mais um filósofo e parece que ele tinha alguma dificuldade com as línguas originais. Mas, queridos irmãos, esse doutor então da igreja, chamado Paulo, é doutor, é o primeiro doutor da igreja, o apóstolo Paulo. Ele dizia: bom, esses 4 animais, segundo Jerônimo, representa os 4 aspectos de Jesus nos 4 evangelhos. Mateus apresenta Jesus como rei, o rei dos reis. Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, aquele que não veio para ser servido, mas servir, pois representado pelo boi, que representa então o serviço.
O Filho do Homem, representado segundo o Evangelho de João, de Lucas, que apresenta Jesus Cristo como Filho do Homem. E uma águia voando no meio do céu, segundo ele, é o Evangelho de João, que apresenta da grande ênfase a questão da divindade de Jesus. É bonito essa interpretação, é tão bonito que o artista que trabalhou na Basílica de São Pedro, lá em Roma, então desenhou nas paredes, os irmãos que foram lá, viram aquilo lá representado nesses 4 animais, pela essa interpretação desse doutor da igreja lá do 4º, 5º século, chamado Jerônimo. Isso, sem dúvida nenhuma, é bonito, mas há questionamentos sobre isso. Parece que mais a ideia, o rosto desse ser vivente como leão, representando a coragem, representando sem dúvida nenhuma a majestade. O rosto como de um novilho, como de um touro, representando em Deus o aspecto da paciência, da força. O nosso Deus é um Deus paciente. O nosso Deus é um Deus servo, que não veio para ser servido, mas veio para servir. O Deus Todo-Poderoso é o maior servo do universo, porque Deus criou o universo, sustenta o universo, governa o universo, supre este universo, inclusive o planeta Terra. Então, representando esses aspectos maravilhosos do Senhor nosso Deus. O homem representa, sem dúvida, a questão da inteligência, da sua espiritualidade. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o espírito do homem difere de todo irracional. O homem cria, o homem pensa no concreto, pensa no abstrato, pensa, depois projeta e cria, e inventa. Então o rosto como de homem aqui, representando a questão da inteligência, a questão da espiritualidade. A águia, meus queridos, voando no meio do céu, mostra a questão da soberania de Deus, esta agilidade que Deus tem em fazer as coisas. Se ele quiser fazer de uma hora para outra, ele faz. Ele pode chegar para um paralítico que está 38 anos esperando alguém o lançar na água quando era movido. Jesus disse: pega o teu leito, levanta, vai embora para a sua casa. Imediatamente o paralítico levanta. Deus é um Deus que age. A águia representando então essa soberania do Senhor, acima dos animais. Naquela época não tinha avião, meus queridos irmãos. A águia voando no meio do céu representa então essa soberania de Deus Todo-Poderoso, a sua agilidade, a capacidade que ele tem. Então esses 4 seres viventes são representativos sem dúvida nenhuma. Então os 4 seres viventes, eles representam a totalidade da criação animada de Deus. O leão representando essa força, o boi, o serviço, o homem, inteligência, a capacidade, a águia, essa agilidade aqui. Então, provavelmente pode ser um símbolo também de toda essa criação animada do Senhor, nosso Deus. São significativos, sem dúvida nenhuma, meus queridos. Eu estou correndo porque o tempo passa tão rápido quando eu estou estudando Apocalipse aqui. Mas, afinal, aqui nós vamos encontrar, a partir do versículo 8, a questão da adoração dos seres celestiais. Termina o versículo 8 dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que há e que há, que é aquele que era, que é e que há de vir. O Eterno é o Yahvé. Eu sou o que sou. Essa é a ideia. Provavelmente está muito ligado com a expressão eu sou o que sou, me enviou a vós. O Deus eterno. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o mesmo, amém? Jesus Cristo também é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século do século, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelo século do século e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Coroa é um símbolo de quem está reinando, dominando, mas os 24 anciãos, eles colocam as suas coroas diante do trono, dizendo: tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas, é o Deus Criador, tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram
criadas. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Então há grande ênfase na questão da adoração. Adoração incessante, adoração contínua aqui diante do trono de Deus. Tanto dos 4 seres viventes, como dos 24 anciãos. O louvor dos seres viventes se concentram, então, nos atributos de Deus, meus queridos irmãos aqui. E o louvor, podemos dizer assim, dos anciãos, na obra criação. Os 4 seres viventes estão louvando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. São os atributos de Deus. Enquanto os 24 anciãos estão louvando a Deus pela criação. Tu criaste todas as coisas. Devemos adorar a Deus pelo que Ele é. Amém? Ele é santo, Ele é justo, Ele é amor, Ele é todo poderoso. E nós adoramos a Deus também pelo que Ele faz. Amém? Adora a Deus pelo que Ele é. Independente. Ele é Deus. Ele é o que criou, Ele é o santo, Ele é o justo, Ele é amoroso. E os 4 seres estão adorando a Deus pelo que Deus é, pelos atributos de Deus, dando grande ênfase à questão. Porque o atributo fundamental de Deus é a santidade. O Deus da santidade é o Deus que ama, é o Deus de misericórdia, é o Deus de graça. Interessante essa ideia da santidade. Mas os 24 anciãos estão adorando a Deus, porque Deus, o Deus que é, o Deus santo, o Deus poderoso, o Deus justo, o Deus de misericórdia, é o Deus também que criou todas as coisas. Então, olha que coisa, beleza, maravilhosa essa expressão aqui. E eu vou terminar, porque o tempo está terminando. Eu gostaria de concluir aqui, meus queridos irmãos, o capítulo 4, mostrando 3 propósitos principais aqui do capítulo 4 de Apocalipse. Primeiro, é fundamentar a nossa própria adoração litúrgica, com base na adoração que oferece esses seres celestiais aqui, que estão diante do trono. Então eles são muito inspirativos, tanto os 4 seres viventes como os 24 anciãos. Outro propósito aqui, meus queridos irmãos, é contrastar então a questão da grandeza de Deus com a glória terrena de César e todos os governantes. Olha, o César tinha um trono, provavelmente havia ouro no trono de César, havia muita coisa bonita ali, mas quando vai descrever o trono de Deus, usando essas pedras significativa, que representa poder, que representa juízo, que representa graça, que representa misericórdia. O que é o trono do César? O que são os tronos deste mundo diante do trono do Deus Todo-Poderoso? Isso não é absolutamente nada. E esse capítulo 4 tem esse propósito de contrastar então esse trono da besta com o trono do nosso Deus Todo-Poderoso. E o último propósito que eu quero mencionar aqui é mostrar que o juízo de Deus, que a gente vai ver isso muito claro no capítulo 6, está fundamentado em quê? Na sua santidade e na sua obra redentora. O juízo de Deus se fundamenta na santidade desse Deus. E santidade significa um Deus que não há defeito. Não há imperfeição em nada em Deus. E o juízo de Deus se fundamenta nessa santidade, aquele que é santo, 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 e na obra redentora que o autor vai introduzir isso no capítulo 5, que é o nosso próximo capítulo de Apocalipse. Mas que bênção a gente poder estudar este livro, como ele traz alegria ao nosso coração. Amém? E vamos sair daqui com o nosso coração cheio de ânimo, entusiasmo. O que são os tronos deste mundo? O que são os impérios deste mundo diante daquele que é representado pelo jaspe, pelo sardônio, pela esmeralda? Aleluia! O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus Sustentador, mas antes de tudo, Ele é o Deus Santo. Pai, muito obrigado por mais esta manhã, quando podemos ver mais este capítulo de Apocalipse, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela maneira tão preciosa que o Senhor revelou, ó Deus, ao teu servo João, ó Deus, e também ao seu servo, Senhor, esta mensagem que traz tanta esperança, tanta alegria para a igreja que peregrina aqui
neste mundo, nesta terra. Senhor, muito obrigado por essa escola bíblica dominical, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.